todos muito bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional e o Conselho Monetário Nacional. Vamos entender como isso funciona? Vem direto comigo. Eu poderia simplesmente dar o conceito para você dizendo que o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições e de normas, de procedimentos que fazem a intermediação entre o superavitário e o deficitário. Mas você vai dizer, Ayrton, pera lá, né? Eu acabei de chegar, te esforça mais, me explica com mais detalhes? Sim, sem problema. O Sistema Financeiro Nacional ele é composto, de fato, por todas as instituições financeiras e os seus procedimentos e os seus sistemas. E qual é o objetivo do sistema financeiro? Fazer com que aquele que tem recurso encontre aquele que não tem recurso, ou ainda aquele que está precisando do dinheiro. Vamos facilitar? Imagina o nosso amiguinho aqui, que eu vou chamar de superavitário. Superavitário é aquele que tem dinheiro, que tem bala na agulha. Bem, esse nosso amiguinho, ele está ali cheio da grana, e de repente ele olhou e disse, eu não vou ficar andando com dinheiro no bolso, né? Eu vou colocar esse meu dinheiro em uma instituição financeira. Essa instituição financeira poderia ser um banco, poderia ser uma corretora, uma distribuidora, mas para facilitar o nosso entendimento nesse momento, eu vou dizer que ele foi e depositou o seu dinheiro num banco. Então, o nosso amiguinho superavitário, cheio da grana, foi ali e mandou dinheiro para uma instituição financeira, para um banco. O que esse banco vai fazer com esse recurso? Bem, esse banco vai emprestar. Ele vai emprestar para quem? Para aquele que nós chamamos de deficitário. Deficitário é o nosso amiguinho que está precisando do dinheiro. Ai meu pai, estou precisando de um recurso. Não necessariamente é a pessoa que não tem dinheiro, mas sim a pessoa que está precisando de recurso. Então, o nosso banco, a nossa instituição financeira, vai pegar esse dinheiro e vai emprestar. Emprestei ali para o meu amiguinho deficitário. Imagina o nosso amiguinho deficitário chegando lá na instituição financeira e diz assim, ô banco, eu estou precisando de um recurso, você não tem nenhum aí trocado para me emprestar não? Estou precisando de uma grana. Essa instituição financeira vai dizer, tenho sim, eu acabei de receber um dinheiro ali do meu amigo superavitário e eu posso emprestar para você. Então, nota que essas instituições financeiras, elas promoveram a ligação, o encontro entre quem tem recurso, o superavitário, e aquele que não tem recurso, o deficitário. Aí fica fácil de entender, olha o conceito. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades, de sistemas e instituições que promovem a intermediação financeira. Isso é, o encontro entre os credores, aquele que vai ter o recurso, e o tomador de dinheiro, o tomador de recurso, aquele que está precisando do recurso. Nota que essas instituições, esses sistemas que fazem parte das instituições, promoveram essa ligação, promoveram esse encontro. Então, isso é o Sistema Financeiro Nacional. Aí a mente vai assim, pá, agora eu entendi. Ok, mas se você parar e começar a analisar, você vai dizer o seguinte, espera aí, mas esse negócio de sistema financeiro é muito grande, né? Porque só de banco eu lembro de uma dezena. Só de corretora, distribuidora, mais uma outra dezena aí eu lembro. E você começa a imaginar e diz, tem muita gente. Será que tem alguém que manda nesse mercado? Tem. Mas antes, bora ver a estrutura do nosso sistema financeiro? Quando eu estou falando do sistema financeiro, eu estou falando disso aqui, ó. Temos ali alguém que manda no sistema financeiro, e esse alguém é o Conselho Monetário, a gente já vai falar dele, Conselho Monetário Nacional, e temos logo abaixo o Banco Central e a CVM, que vão atuar como órgãos fiscalizadores e executores do nosso sistema financeiro nacional. E abaixo deles, mais um monte de gente, bancos, administradoras de consórcio, cooperativas, distribuidoras, bolsa de valores, mais um monte de gente. E aí você diz, esse negócio é grande mesmo. Então, se é grande, tem que ter alguém para comandar, né? E quem é que está no comando do nosso sistema financeiro nacional é o nosso queridíssimo Conselho Monetário Nacional. O CMN, ou ainda Conselho Monetário Nacional, é o órgão máximo do nosso sistema financeiro. É quem manda, é o Big Boss. E olha só, como todo conselho, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele não executa absolutamente nada. Ele não fiscaliza, ele não executa, ele simplesmente diz o que tem que ser feito. Ele aconselha, exatamente. Então temos ali o nosso Sistema Financeiro Nacional e acima temos o nosso Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo, que, como eu disse, é um órgão totalmente normativo. Ele só diz o que tem que ser feito. Ele só manda, ele só diz, é para fazer assim, assim e assim. É assim que se faz, tá bom? Olha essa dica, o CMN está no comando, comando do Sistema Financeiro Nacional, CMN, Conselho Monetário Nacional, comando, porque ele é o Big Boss, ele é o grande chefão, ele não executa absolutamente nada, ele aconselha, ele diz o que tem que ser feito, ele dá conselho, ele diz, ô Bacen, você deveria agir assim e assim, ô CVM, você tem que fazer dessa forma, ele está aconselhando, ele está dizendo o que é para fazer, tudo bem? Então vejamos como é que funciona o nosso CMN, o nosso Conselho Monetário.
Quando você olha para a nossa estrutura do sistema financeiro, você vai observar que, de fato, o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão 100% normativo, é quem está lá no comando. Abaixo dele, como eu já falei ainda há pouco, temos o Bacen, o Banco Central do Brasil, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que posteriormente a gente vai ter aula sobre eles também. Tanto o Bacen quanto a CVM são órgãos executores, são órgãos fiscalizadores que vão fazer exatamente o que o Conselho Monetário Nacional tiver determinado. Só que aqui tem uma dica muito importante. Quando eu estou falando do sistema financeiro nacional, eu estou falando de alguns mercados. Como assim? Eu estou falando do mercado monetário. E o mercado monetário é o mercado de dinheiro, tá bom? O dinheiro que circula na nossa economia. O mercado cambial é o mercado de moeda estrangeira. O mercado creditício, ou ainda de crédito, para ficar mais fácil, é o mercado de empréstimo. Isso, é o de empréstimo, tá bom? E o mercado de capitais, que nesse momento eu só vou dizer que é o mercado de investimentos. Mercado de capitais também pode ser conhecido como mercado de valor mobiliário. É lógico, a gente vai aprofundar esse conceito posteriormente. Mas olha só, quando eu estiver falando da nossa estrutura do sistema financeiro nacional, eu estou falando que o Conselho Monetário, ele manda nesses mercados. Vou repetir, monetário, cambial, creditício e de capitais, que também é conhecido como mercado de valor mobiliário. Porém, eu quero te dar uma dica muito importante. Sempre que a gente estiver falando de um órgão máximo do nosso sistema, como por exemplo o Conselho Monetário Nacional, eu quero que você lembre dessas palavras, que pode estar em forma de substantivo, de verbo, né? Mas enfim, o CMN, ele regula, ele coordena, ele disciplina, ele dá diretrizes, ele estabelece. Então você viu uma dessas palavras como função, já arremete, já pensa no órgão máximo, tá bom? E aí, como eu disse, ele vai regular o mercado monetário, cambial, creditício e de capitais, coordenar os mesmos mercados, disciplinar, dar diretrizes e estabelecer os mesmos mercados. Porém é o seguinte, se o CMN manda, alguém tem que obedecer. E essa ordem de comando funciona assim. Se o CMN manda para o mercado monetário, de moeda, cambial, de moeda estrangeira, ou ainda mercado creditício, de empréstimo, quem executa é o Bacen. E a gente vai ver isso na aula do Bacen. Se o CMN dá uma ordem, por exemplo, dá uma diretriz, estabelece uma regulação para o mercado de capitais, que é o mercado de valores imobiliários, como eu disse, pode ser conhecido de uma ou de outra forma, quem vai executar é a nossa queridíssima CVM. Então guarda essa informação. Nosso CMN, órgão máximo, e memoriza essas palavras que sempre remetem ao órgão máximo, vai ficar fácil você entender. Vamos seguir? Vejamos então. Como é que é formado o nosso Conselho Monetário Nacional? O CMN nada mais é do que a reunião de algumas pessoas. E que pessoas são essas? O Conselho Monetário Nacional é formado pelos seguintes membros. O ministro da Fazenda, e o ministro da Fazenda é quem é o presidente do CMN, é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Além disso, temos ali o presidente do Banco Central do Brasil e o ministro do Planejamento e Orçamento. Essas três pessoas, reunidas, debatendo o nosso sistema financeiro, a nossa economia, formam o Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o ministro da Fazenda é o presidente do Conselho. Que mais? Vamos então entender agora as principais funções referentes ao Conselho Monetário Nacional. E atenta comigo. Ele vai regular a constituição, funcionalidade e fiscalização das instituições financeiras. Nota o seguinte, ele não vai constituir, ele não vai fiscalizar as instituições financeiras. Ele regula. E regular é criar a lei, criar a legislação para que uma instituição financeira seja constituída, seja formada, como ela deve funcionar, como ela vai ser fiscalizada. Então, é o CMN que diz, para uma instituição financeira funcionar, ela deve fazer isso, isso e aquilo. Para ela existir, ela precisa disso e daquilo outro. E Bacen, para você fiscalizar uma instituição financeira, você vai fiscalizar dessa forma. Então, o nosso CMN, ele não foi lá, ele não fiscalizou, ele não constituiu, ele não verificou a funcionalidade, ele simplesmente disse como isso deveria ser feito. Conseguiu perceber? Maravilha, que mais? Ele vai disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, formas e aceites. E isso é muito interessante, sabe por quê? Quando você, por exemplo, vai lá na sua instituição financeira e diz assim, eu quero fazer um empréstimo. Aí você vai e diz, eu quero fazer um empréstimo, um consignado. Como é que funciona o consignado? Tem uma margem que fica verbada, tem mais um percentual que pode ser utilizado como verba extra, inclusive para cartão de crédito consignado. Você só pode fazer até um determinado percentual do teu salário. Quem que decidiu que vai ser assim? O nosso queridíssimo Conselho Monetário Nacional, que disciplina o crédito em todas as suas modalidades. Além disso, um outro exemplo. Quando você, por exemplo, quer fazer um crédito imobiliário, como é que ele funciona? Eu preciso de um monte de documento, eu preciso levar, por exemplo, o IPTU, eu preciso registrar em cartório. Quem é que disse que tem que ser assim? O nosso queridíssimo Conselho Monetário Nacional,
que disciplina o crédito, disciplina os empréstimos de todas as suas formas. Quando você, por exemplo, faz uma operação de crédito, que é exigida a assinatura do cônjuge autorizante, né, do esposo ou da esposa, quando você precisa dessa assinatura, quem é que disse que precisava? O nosso CMN, que disciplinou o crédito. Ainda ele vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ou seja, ele vai dar condições para que as instituições financeiras possam honrar as suas responsabilidades. Ele vai coordenar as políticas monetária, de crédito, cambial, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Ó, coordenar, tá bom? É ele que vai dizer como tudo isso vai funcionar, quais são as regras, as normas para tudo isso. Ainda, ele vai estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrio econômico. Imagina que a economia está indo ruim, tá ruim. Se não fizer nada, vai de base. Se não fizer nada, vai de arrasta para cima. Então, o Conselho Monetário Nacional é que tem que ir lá conversar e verificar, ó, se a gente não fizer nada, vai dar ruim aqui para a nossa economia. A gente tem que tomar alguma atitude de prevenção ou ainda de correção de desequilíbrio econômico. E ele vai estabelecer essas atitudes e os órgãos executores e fiscalizadores vão obedecer, vão fazer o que foi estabelecido. Ainda, e isso aqui é muito importante, por isso eu deixei para o final, para dar ênfase a isso, o nosso Conselho Monetário Nacional ele vai fixar a meta anual de inflação no país. Inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços. Se ninguém fizer nada, os preços vão subir, 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 subir. Aí o CMN vem lá e diz assim, ó, opa, calma lá. Você tem que fazer alguma coisa, Bacen. Você tem que atuar para não deixar os preços subirem assim loucamente. Então, eu vou estabelecer uma meta de inflação. Se os preços subirem, só pode subir até aqui. Vamos imaginar que ele disse, ó, para esse ano, a meta de inflação é 5%. Então, os preços podem subir, mas no máximo até 5%, Bacen. Atua, faz alguma coisa aí, empurra esses preços para baixo. E a gente vai ver isso posteriormente quando eu estiver falando do Bacen. Mas quem é que fixa a meta da inflação anual? É o nosso Conselho Monetário Nacional. Guarda essa informação. CMN fixa a meta da inflação. Maravilha, então vamos seguir e vamos direto para uma questão de prova. Temos aqui duas questões de prova para esse tema. Diz assim, analisa as afirmações, verifica, olha, presta atenção, e aí você responde aí. Pode responder, para e pensa. Vamos lá. Diz assim, a primeira afirmação. Regular a Constituição, a funcionalidade e a fiscalização das instituições financeiras. A segunda, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, as operações creditícias em todas as formas, inclusive os seus aceites, os seus avais, as prestações de garantia por parte das instituições financeiras. A terceira afirmação diz, efetuar compra e venda de títulos públicos federais para executar os serviços de meios circulantes. E a quarta, estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrio econômico. Está correto o que se afirma sobre o Conselho Monetário Nacional, sobre o CMN. Bem tranquilo aqui, né? A primeira afirmação, que diz que ele vai regular a Constituição, a funcionalidade e a fiscalização das instituições financeiras, está correto. Depois, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, também está correto. Efetuar compra? Não, efetuar compra é uma atividade de execução, né? Ele não faz isso, não. Pode cortar daí, tá bom? Depois, estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrio econômico também está correto. Então, correto aqui, 1, 2 e 3. Letra B é a nossa resposta. E eu vou puxar aqui a tua atenção para essas palavras mais uma vez, ó. Estabelece, disciplina, regula, dá as diretrizes, lembra? Então, vejamos. Vamos seguir agora. Tem mais uma? Tem. Qual é uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional? Letra A de amor, B de baixinho, C de coração ou D de docinho? Experimenta a resposta. A letra A fala assim, ó, estabelecer a meta da taxa de juros. Selic, ai meu pai, eu caí nessa pegadinha? Não, não pode cair em pegadinha aqui não. Ele não estabelece a meta da taxa de juros. Ele estabelece a meta da inflação, lembra disso. Depois, emitir papel moeda e moeda metálica? Não, não é o Conselho Monetário que faz isso, é o Bacen, até porque emitir papel é uma atividade de execução, né? Emitir moeda é uma atividade de execução e ele não executa absolutamente nada. Estimular a formação de poupança? Também não, pode cortar essa alternativa. E a próxima, a letra D, diz assim, estabelecer a meta da inflação. Isso aqui sim é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Muito bem, te vejo na próxima aula. Um abraço.